se renovam se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Oh, oh, Tu és Senhor. Amém. Graças a Deus. As nossas forças, como nós acabamos de ouvir a canção, a belíssima canção, as nossas forças irão se renovar no Senhor. Saúdo a todos os irmãos, com a paz do Senhor. Muito bom dia a todos. Um excelente início de semana na presença do Senhor. Gravação ao vivo, tem até participante aqui voando ao nosso redor, né? É isso mesmo. Eu quero agradecer aí a cada irmão, a cada querido nesse formato. Nossa, hoje vocês não estão no templo. Hoje nós estamos num ambiente diferente, né? Mas nós podemos adorar o Senhor, clamar a Ele, buscar a Ele em qualquer lugar, né? Importa que os seus adoradores o adorem, Ele busque, né, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar a Ele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos ou a elevar, né, o seu pensamento ao Senhor nesta manhã. Vamos orar? Ó Deus bendito, Deus santo, nós queremos te agradecer, Senhor,
queremos adorar o teu santo nome. As nossas forças, a nossa força irá se renovar no Senhor. Nós esperamos o Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada querido irmão, a cada ouvinte, a cada um que está agora cultuando a Deus através dessa transmissão. Seja abençoando a vida de cada um, cada família, a cada amigo, a cada vizinho, a cada colega, a cada parente, a cada familiar, a cada um, meu Deus. Abençoa a vida de cada um que ouve e que está nos acompanhando, e que este culto, essa transmissão, Senhor, seja para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui o Salmo 25. Salmo 25 são alguns versos que particularmente falou muito no meu coração, e diz assim, o Salmo 25: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos cantar. Quero convidar você a cantar, a louvar o Senhor através do cântico Quebrantado. Quebrantado.
cruz, para a cruz eu vou. O Senhor sofrer, participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Quantos reconhecem hoje aqui? Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Boa noite, casa de vidro. Tem alguém feliz aí? Diga eu! Nosso coração está grande nessa festa tão linda nessa noite. Estou aqui com os meus amigos. Dando as boas-vindas a todos vocês. Que se sintam à vontade na presença do Senhor nessa noite. Amém? É o seu amor, me redimiu e me mostrou como é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente, sem palavras, me conseguiu, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente ele me atraiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus, capítulo 7, verso 21.
Mateus, o Evangelho, fica no Novo Testamento, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, verso 21, no contexto ali do Sermão do Monte. Jesus quase finalizando, né, esse sermão que é conhecido, um dos sermões, né, de Jesus, que, na verdade, todos os sermões de Jesus, eles vão ficar para toda a história, né? E diz assim o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu vou repetir, hein? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse sermão, ele foi extraído e adaptado um pastor norte-americano chamado Colin Smith. É um pastor que contribui para o site Defesa do Evangelho. E eu peguei as ideias principais desse pastor, né, e adaptei e é intitulado o seguinte tema: 4 coisas que podemos aprender com Judas Iscariotes. 4 coisas que podemos aprender com Judas Iscariotes. Mas antes de começar, queria orar com você mais uma vez. Vamos orar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, Deus santo, nós estamos aqui nesta manhã linda, Senhor, primeiro dia da semana, elevando nosso coração, nosso pensamento, como igreja, ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a Tua palavra, que o Senhor fale ao coração de cada um, continue a falar, que esta reflexão, Senhor Deus, esta exposição seja para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino avance, que Teu Espírito, Senhor Deus, transforme vidas, faça-nos, ó Deus, andar em santidade de vida. Aquele que está longe, traga-o para perto. Aquele que está, Senhor Deus, à beira da morte, ou morto espiritualmente, que o Senhor traga vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, esse sermão, ele tem como base Judas Iscariote, como base, né, a vida de Judas. Nós estaremos aprendendo através de Judas. Mas o que Judas tem para nos ensinar? Judas Iscariotes, muitas das vezes, é lembrado antes, né, naquela semana ali da paixão de Cristo, né, da semana da paixão ali, no contexto do Corpus Christi, a famosa malhação do Judas, que no passado, no correr do tempo, tem sido substituído por outros personagens, mas ele é muito lembrado nessa época, é muito lembrado também em encenações da paixão de Cristo ali, da ressurreição, morte, vida de Jesus, tal, aquela história desse contexto. Ele é muito conhecido. Mas existem algumas características que nós precisamos aprender. É fácil julgar Judas como um vilão. É fácil julgar Judas como uma vítima. Mas eu fico impressionado com o fato de que, de várias formas, não se assuste com isso, ele é exatamente como eu. É isso mesmo. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do Evangelho. É isso mesmo. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do Evangelho. Mas existia uma mente dividida nele. No final, ele abandonou a fé que antes professava. Aqui então, nós vamos aprender 4 coisas que
passam despercebido na história de Judas. Primeiro aspecto, primeiro aprendizado, primeiro ponto, o comprometimento dele. É isso mesmo, o comprometimento dele. Judas teve comprometimento com Jesus. E não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero na sua fé. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir nosso Senhor. Judas estava ativamente envolvido com o ministério e foram dados dons espirituais memoráveis a ele. Lucas, o evangelista, nos conta que Jesus chamou os 12 juntos. Os 12. Isso incluía também Judas. E deu-lhes poder e autoridade. Para quê? Para expulsar todos os demônios, curar todas as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Então ele estava no meio. Ele estava no meio dessa convocação, desse chamado. Judas Iscariotes era um pregador, como nós já dissemos, era um pregador do evangelho. Ele tinha recebido o dom de curar. E ele exerceu autoridade sobre demônios. Envolvimento ativo no ministério é algo bom e maravilhoso, mas não é em si mesmo garantia de saúde ou vida espiritual. Entretanto, Judas estava fora, fazendo tudo isso, vivendo tudo isso, entretanto, fora do reino de Deus. Pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase, se é dele eu não sei, mas ele utiliza ela. Ele diz assim, eu acho interessante essa frase que às vezes ele fala em alguns sermões dele. Ele fala assim, ó, Deus está mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. Deus está mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. Tem muita gente fazendo. Tem muita gente naquele ativismo ministerial, naquele ativismo eclesiológico, ativismo de igreja, fazendo, mas não é. Fazer é uma coisa, ser é outra. Antes de fazer, eu preciso ser. Eu preciso ser regenerado. Eu preciso ter um coração transformado. Eu preciso ser filho. Eu preciso ser justificado antes de fazer. Então, nós podemos aprender com Judas que ele era comprometido, sim. Em certa medida, ele era comprometido. Talvez você seja comprometido. Talvez você seja envolvido, mas você não é, de fato, transformado. Você está nas programações, você não perde um culto. Você serve de forma verdadeira, mas você ainda não é. Talvez a sua vida não produza frutos de uma nova criatura. Talvez você faça e você, talvez achando que fazer vai trazer algum tipo de benefício ou salvação para a sua vida. Não, querido, não irá trazer. A segunda coisa que nós podemos aprender com ele, que ele recebeu a oportunidade foi dada a ele. Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu de perto e pessoalmente a maior vida já vivida. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que Jesus pode? Claro que não. O melhor ambiente para a formação de fé do que Judas teve, andando com o Salvador, ele testemunhou os milagres diretamente. Quando Jesus alimentou os 5.000, Judas estava lá. Ele tomou do pão e distribuiu junto com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. E ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. Você não pode ter evidência melhor para a fé do que Judas teve.
Com tudo isso que ele viveu, com toda essa experiência, esse aprendizado, esse convívio, Judas ficou de fora. Judas ficou de fora do reino de Deus. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus também. Ele ouviu o Sermão do Monte. Então ele sabia que existe um caminho estrito e estreito que leva à vida, um caminho largo que leva à destruição. Ele ouviu os avisos que Jesus deu aos fariseus. Então ele sabia que existe um inferno para evitar e um céu para ganhar. Ele ouviu a parábola do filho pródigo. Então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçaram em muitos pecados. Com tudo isso, com toda essa experiência, Judas ficou de fora. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. E mesmo assim, este homem traiu a Jesus. Judas ficou de fora. O coração humano está além do entendimento. Jeremias 17:9 vai dizer isso. Enganoso é o coração do homem. E é algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé que ele antes professava ter. É difícil entender como um jovem criado por pais piedosos, num contexto de uma igreja saudável, ensinado sobre as verdades da Escritura, desde criança, e fundamentado em apologética, que é a defesa da fé, possa desistir de Jesus, possa virar as costas para Jesus, possa não querer nada com Jesus, nada com Deus. A história de Judas é uma lição importante para os pais, para os líderes e amigos, para nós que lamentam por alguém amado que abandonou a fé. Eles se preocupam. Você conhece alguém que abandonou a fé? Você conhece alguém que começou a caminhada e logo não caminha mais? Aí as pessoas fazem aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas clássicas. Onde foi que eu errei? O que mais eu poderia fazer? Nós falhamos no nosso ensino? Nós falhamos em nosso exemplo? Nós deveríamos ter mergulhado nosso filho, né, ou nossa filha, o amigo, em um ambiente diferente. Querido, amados irmãos, Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, o melhor ambiente, o melhor contexto não podem em si e por si mesmos, sabe o que? Mudar o coração humano. E por isso ele ficou de fora. Ele ficou de fora. O terceiro exemplo que nós podemos aprender, a escolha que ele fez. Satanás fez um ataque implacável à alma de Judas. Assim como ele fez um ataque e faz um ataque implacável a todos os que escolhem, aqueles que escolhem seguir a Cristo. Nós lemos sobre o ataque de Satanás em Judas. Lá em Lucas 22:3, ele diz: ora, entrou em Judas. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Eu acho interessante que o reverendo pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim, que o endemoniado mais perigoso, se é que nós podemos dizer assim, não é aquele que rola no chão, que baba, que tem a sua voz alterada, né?
ou que muda sua fisionomia. O tipo de endemoniado mais perigoso é aquele que não faz nada disso. Talvez chegue de uma forma sutil, mansa, né? Talvez é alguém de uma bela aparência, alguém, né, que se coloca de uma forma que te envolve de um jeito que você acaba sendo envolvido nessa situação toda. Toma cuidado. Cuidado, porque Judas não rolou, não babou, não alterou a voz, não pelo menos é o que a Bíblia diz, ele não alterou sua face, não falou, né, de forma estranha, não. E mesmo assim, Satanás entrou em Judas Iscariotes. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Lá em João, no capítulo 13, verso 2, diz isso. Durante a ceia, olha o texto que diz, ó, olha o que diz o texto lá em João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. As claras declarações da Bíblia sobre a atividade de Satanás têm levado alguns a dizer: bem, pobre Judas, ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele. O que ele poderia fazer a respeito disso? As pessoas perguntam, falam isso, né? Mas, respondendo, essa afirmação desconsidera o fato de que Judas abriu, é isso mesmo, Judas abriu o coração para Satanás, ele deu a brecha, ele deu espaço. Judas estava roubando da bolsa de dinheiro, irmãos, coletado, ele era tesoureiro, ele estava roubando dinheiro da coleta. Isso está registrado lá em João 12, 6. E quando ele manteve esse pecado em segredo, Satanás entrou nele. Ele fez um acordo com os chefes dos sacerdotes e então sentou à mesa do nosso Senhor com pecados conhecidos que ele não confessara, não tinha confessado. E Satanás entrou ainda mais fundo em sua vida. Pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Você tem pecados ocultos? Você tem nutrido pecados? Você tem flertado com o pecado? Como anda o seu coração? Você tem dado atenção a pecados maiores e deixado de lado os pecados menores pecados? Eu coloquei entre aspas aqui, né? Eu digo entre aspas, pecados maiores entre aspas e menores entre aspas. Spurgeon, Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, ele diz assim: basta cometer um pecado, um ato de pecado, um pequeno ato de pecado na nossa vida, permitir que essas coisas sejam embaladas e acariciadas, favorecidas, mimadas e tratadas com respeito, e vocês não conseguem dizer até que ponto elas podem crescer. Elas são pequenas na sua infância, elas serão gigantes quando tiverem atingido todo o seu crescimento. Vocês mal sabem o quão perto a vossa alma pode estar da destruição quando caprichosamente se satisfaz com os mais pequenos atos ou pequeno ato de pecado. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, Satanás não pode encontrar em nenhum de nós nenhuma brecha, nenhuma ocasião para colocar contra nós os seus planos, seu plano maligno, se praticarmos as duas passagens citadas acima. Como conseguiu com Judas Iscariotes? Devemos estar vigilantes, devemos estar em oração. Dentre muitas comparações, a vida cristã
Eu vejo muitas pessoas falando que a igreja é um hospital, né? A igreja é um lugar onde se trata dos seus enfermos, dos seus doentes. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, principalmente, eu vejo uma outra, uma outra forma. A vida cristã, ela se parece, é semelhante, sabe o quê? A um campo de batalha, onde devemos nos atentar a cada movimento, a cada momento. Tem muita gente achando que a vida cristã e essa vida é um campo de. É um lugar de lazer, né, de diversão. Não. A vida cristã é um campo de batalha. John Piper disse: enquanto você não entender que a vida cristã é uma guerra, você não entenderá para que serve a oração. Quando Jesus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ele coloca a vigilância antes, depois a oração. Não adianta nada orar e não vigiar. Nós precisamos entender que nós, como servos do Senhor, nós precisamos vigiar todo o movimento. Você já viu alguém que tira guarda? Você viu algum algum segurança, algum guarda fazendo alguma escolta, alguma proteção ou guardando algum ambiente? Você já viu como é que ele fica? Ele observa todo o movimento. Ele não nada tira a atenção dele, do foco dele. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos vigiar. Observe as coisas. Observe a cada movimento brusco, a cada situação. Nós precisamos vigiar. Não apenas orar, mas vigiar e fazer as duas coisas. Satanás não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz. Com Jesus, ele só ganha acesso quando a porta está aberta. Como Klaus Schindler observa, é a majestade única de Jesus que permite ele conquistar o homem sem que o homem se aproxime dele primeiro. Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso. Ele não pode se aproximar de uma alma, a não ser que essa alma, a não ser que esse se volte para ele primeiro, dando lugar a ele, dando brechas para ele, fazendo ele ganhar espaço na sua vida. Às vezes, irmãos, nós pensamos de maneira errada, temendo que Satanás vai, de alguma forma, ter acesso secreto aos filhos de Deus. Ele não tem esse poder, ele não pode fazer isso. Enquanto duvidamos que Jesus possa fazer algo por uma pessoa, a não ser que essa pessoa, a não ser que essa pessoa, abra a porta para Satanás. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Judas teve uma falsa sensação de estar andando na luz. Judas ficou fora. Judas ficou de fora. Judas entrou, ele foi enganado, ele cometeu o pecado do auto-engano. Lá em Mateus 27, 3 a 5, diz assim: quais foram os resultados que ele alcançou? Olha o que diz lá em Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha o que diz, olha o que Pedro diz lá em Atos, capítulo 1, verso 18. Ora, este homem, está se referindo a Judas, adquiriu um campo com preço de sangue, da iniquidade, perdão, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Parafraseando a frase que Spurgeon eu citei lá acima, os pequenos atos, presta atenção, ó, os pequenos atos de pecado que Judas praticou cresceram
tornaram-se um gigante, atingiu todo o seu crescimento, o levando, sabe o quê? A destruição. Trouxe ruína, resultando em morte. Esses foram os resultados que o pecado produziu na vida de Judas. Ele caiu no engano do pecado. Judas ficou de fora, porque foi atraído e seduzido pelas propostas que o pecado lhe ofereceu. Judas nos ensina que devemos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, que nós devemos nos arrepender. Eu gosto dessa expressão, nos arrepender do nosso arrependimento. Judas nos ensina que não podemos confiar em nosso coração, que é enganoso. A vida de Judas nos ensina que não devemos ser guiados por vistas. Vistas diz respeito ao que você ouve, o que você vê nas conversas, aquilo que você é atraído. Afinal de contas, os nossos olhos brilham diante de propostas que podem nos levar à ruína e à destruição. Judas nos ensina que em tempos de abandono da fé, e muitos o fazem por qualquer motivo, nos equipa a alcançar aqueles que estão a um passo de jogar tudo para o alto em relação à fé e caírem na libertinagem dos seus desejos. Você conhece alguém assim, que está a um passo, a um fio de cair na fé? Você conhece alguém que está vivendo, está com o pé, está sendo encantado com o mundo, está olhando pela janela as coisas que o mundo tem a oferecer? Você pode muito bem ser instrumento para alertar essa pessoa, para exortar essa pessoa em amor, para você apresentar, apontar para ela as bases, aquilo que pode levá-la aquilo que levou Judas, as consequências que levaram Judas a terminar sua vida neste mundo de forma tão triste, tão trágica. E eu quero concluir trazendo novamente o texto lá de Mateus capítulo 7, 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Judas nos ensina, também nos ensina, que é uma doutrina correta viver a vida desde criança no contexto de igreja, ser um dizimista, ser um aluno assíduo da escola bíblica, não faltar nenhum culto e participar efetivamente das atividades da igreja. E no texto, Jesus aqui não critica quem assim faz a expressão Senhor, Senhor. Jesus não está criticando isso. Mas essa expressão aponta para o fato de que devemos saber o que estamos dizendo. Representa que conhecemos as principais doutrinas da fé cristã quando proferimos essas palavras. Mas nem todos que de fato sabem o que estão dizendo, no caso da expressão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Querido irmão, tomemos cuidado em não confiar nos símbolos da igreja, em não confiarmos na fé, de termos um mero assentimento intelectual da fé, de sermos crentes carnais e não cristãos carnais, pois cristãos carnais não existem. Judas andou com Jesus, aprendeu com Jesus, foi discipulado por Jesus, comeu com Jesus, conviveu com Jesus. No entanto, Judas não teve o seu coração regenerado. Judas não teve o seu coração transformado. Judas, como foi dito no início de nossa exposição, recebeu poder para expulsar demônios, curar os enfermos, para pregar o reino de Deus. Porém, Judas não praticou aquilo que pregou. O seu coração não foi regenerado. Judas ficou de fora. Você pode ser, meu querido, o crente mais devoto, entre aspas. Porém, se o seu coração não for regenerado,
você irá terminar como Judas. Se você não praticar sua fé em Cristo Jesus, você estará incorrendo no pecado do auto-engano como Judas. Aí ele diz aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O que significa isso? Significa um louvor da boca para fora, uma falsa piedade. É apenas aparência. Não confie nos homens, não confie na igreja, não confie em si mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus. Olhe abaixo da superfície. Aplique a você o teste das bem-aventuranças de Mateus 5, que não são qualidades naturais. Os homens não nascem com essas qualidades, com esses atributos. Pergunte para você, para si mesmo: eu tenho sido humilde de espírito? Eu tenho olhado para mim e achado que está tudo bem, tudo tranquilo? Eu tenho chorado. Chorado aqui não é chorado porque eu perdi a minha oportunidade de um bom emprego. Esse choro aqui diz respeito à nossa condição. Ou estamos satisfeitos com a nossa condição espiritual, a nossa condição diante de Deus. Essa condição nós devemos chorar. Nós devemos ser humildes. Nós devemos entender que nós precisamos de do Senhor. Aqui tem outras versões que diz pobre de espírito. A Bíblia nos traz dois tipos de pobreza. Existe a pobreza, existe uma pobreza que é aquela que você tem, né, o que se alimentar, o que se vestir, o que você de comer, né, você tem uma casa. Isso é um tipo de pobreza que a Bíblia traz. Mas existe um outro tipo de pobreza, como se fosse um mendigo, que você não tem aonde dormir. É esse tipo de pobreza, de humildade que a Bíblia traz nesse sentido de depender de outra pessoa, no caso do Senhor. É clamar a Deus por pão, é clamar a Deus por mais dele. E aqui no sentido, outra pergunta, tenho sentido fome e sede de justiça? Tenho sentido fome e sede de justiça? Eu tenho sido misericordioso? Eu tenho sido misericordioso? Eu tenho sido puro de coração? Como anda o meu coração? Eu tenho sido um pacificador? Ou eu tenho colocado mais lenha na fogueira? Eu tenho colocado mais combustível no fogo? Eu tenho sido um perseguido por causa da justiça? Ou eu tenho sido perseguido por não pagar as minhas contas, ou porque estou falando mal de um ou outro, ou não, eu só estou comentando sobre fulano. Tenho sido perseguido por causa da justiça, porque eu sou um cristão, porque as minhas ações elas se confundem com as de Jesus. Querido, você não tem vivido nada disso. Talvez você tenha vivido uma vida superficial, né? A religiosidade, o homem é muito religioso. Talvez você esteja vivendo tudo isso num contexto de vida cristã e já não tem sentido. Você está ali por estar. Você é como se fosse um tipo de peso morto. Quero dizer para você o seguinte: Romanos 10, 13. Romanos 10, 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor. Invoque a presença do Senhor. Invoque por Ele. E Ele irá te ouvir. E Ele irá fazer com que tudo isso seja apagado, seja perdoado. Ele irá fazer de você um novo homem, uma nova pessoa. Amém? Que Deus assim abençoe a sua palavra. Eu quero, nesse momento, orar. Vamos orar? Feche os teus olhos, que o Senhor complete a sua palavra em cada coração. Ó Deus bendito, Deus santo, complete, Senhor Deus, em cada coração essa palavra. Que nós possamos, ó Deus, andar não como Judas andou, não iludidos, não enganados, Pai.
e acharmos que estamos salvos, que estamos bem, que estamos que a nossa relação com o Senhor está em paz. Senhor, que nós possamos a cada manhã sondar o nosso coração, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, fazer um autoexame, ó Deus, e aquilo que não está legal, que está fora, que está, ó Deus, estamos incorrendo em engano, que o Senhor tem misericórdia de nós possamos correr para Ti, Senhor, possamos buscar a Tua face, que possamos nos humilhar, que possamos nos arrepender, possamos confiar apenas no Senhor, Pai, porque o Senhor não falha, o Senhor é perfeito e o Senhor vive eternamente. Oramos assim, Pai, pela vida dos irmãos, por cada um, por cada membro da Igreja Batista em Paú, por cada colega, visitante, amigo que está nos ouvindo, Senhor, que também vive este drama, vive essa situação, ou daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Nós clamamos por salvação, nós clamamos, ó Deus, por regeneração, por novo nascimento, nós clamamos por justificação, Senhor. Nós clamamos por conversão, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a cada irmão que acompanhou, né? A cada irmão que assistiu desde, né, desde o dia da transmissão, a Rejane, a Michele Caramuru, a Neuzelina Moreira, a irmã Cristiana Batista, a irmãzinha, não é a irmãzinha pequenininha não, a irmãzinha Rangel, a irmão Josildo, a irmã Cláudia Petrucci, a irmã Elza Pereira, Suelen Nunes da Silva, ao pastor Madison, a irmã Elza, mais uma vez, a irmã Elza está aqui de novo. Vamos lá, vamos ver quem mais aqui. E os irmãos, a irmã Cida, né? A irmã Cida, a irmã Fabiane. Vamos lá ver aqui mais. Quem mais aqui? Irmã Luciene Loureiro, irmã Isaura, né? Ao irmão Wellington Claudino. Que o Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos. Deixa eu ver que tem mais alguém aqui. Vamos ver. A irmã Sheila Gonçalves. Deus abençoe a vida da irmã. Irmão Francisco. Chico tá na área, né, Chico? Dina, Mateus Amorim. Amém. E aqueles irmãos que, né, não escreveram nada no seu comentário, que o Senhor também esteja abençoando a sua vida, né, a vida dos seus familiares. Muito obrigado pela sua, né, estar aqui conosco acompanhando essa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que nós tenhamos um domingo, continuação de um domingo, né, abençoado na presença do Senhor. E logo mais, às 19 horas, nós estaremos novamente cultuando ao Senhor através dessa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.